Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai acessar esse vídeo, dependendo do horário. Sou o professor Carlindo Alves, trabalho na Escola Fernando Rodrigues e esta aula ela é voltada para o pessoal do 7º ano. Uma aula de matemática que tem como título sobre o tema Plano Cartesianos e também vamos fazer aqui resolução de alguns pontos importantes dentro de um plano cartesiano. Eu me chamo Carlindo Alves, trabalho na Escola Fernando Rodrigues, localizado na Vila do Mar, em Açailândia, Maranhão. Então vamos para a resolução. Apesar de ser um vídeo rápido, mas eu acredito que vocês vão ter noção um pouco de compreender a matemática como peça fundamental para uma vida de qualidade e um projeto futuro. Sabemos nós que na aula passada a gente falou desse assunto, plano cartesiano, a gente definiu, a gente passou algumas atividades e agora nós iremos trazer algumas resoluções de exercícios para vocês compreender e analisar. Vamos para a aula. A princípio aqui nós temos algumas questões, eu preparei 4 questõezinhas básicas que seguem alguns padrões, né, alguns princípios para ser resolvido. A primeira questão, nós vimos aqui, nós temos essa questão aqui, ó. Represente no plano cartesiano os pontos e depois identifique em quais quadrantes eles pertencem. Nós temos aqui, ó, né, as alternativas. Alternativa A, B, C e D. Na alternativa A nós temos o ponto A. O ponto A, ele vem com essas duas coordenadas, -3 e mais 2. Nós temos o B, -1, -3. O C, -3, mais 2. E o D, mais 3, menos 1. O que acontece? O primeiro passo para se resolver, para representar no plano, é fazer, né? Vamos montar o plano cartesiano. Então, o plano cartesiano, você vai observar que eu vou usar aqui a caneta para fazer, temos duas retas que se cruzam em um ponto de origem, que nesse caso é o 0. A gente falou isso na aula passada, sobre esse ponto de origem. E aí nós temos aqui, ó, na horizontal nós temos a reta X, e na vertical nós temos a reta Y, que poderia também chamar de A, X, e aqui poderíamos chamar de B, né? Poderia dizer que X é igual a A e B, né, é igual a Y, ou Y é igual a B. Tanto faz a ordem dos fatores, não altera o produto. Aí nós temos aqui, ó, para a direita nós vamos ter os números positivos. Mais 1, mais 2, mais 3. Para a esquerda, nós temos os números negativos. -1, -2, -3. O que eu posso analisar aqui? Eu analiso aqui os números à direita, positivo, para a esquerda, negativo. Isso na reta das abscissas, que chamam de reta das abscissas, que relaciona a reta X. E temos aqui o ponto de origem, que é o 0. Aí nós temos para cima positivo, para baixo negativo. Aonde? Na reta das ordenadas. Chamo essa reta de ordenadas. Que é a reta Y, que poderia ser chamado de B. Então nós temos aqui, na aula passada a gente falou disso aqui, a gente disse o seguinte, isso aqui no caso, nós temos duas retas que se cruzam, e aí nós temos aqui o primeiro quadrante, primeiro Q aqui, sempre contando, né, da esquerda, né, em sentido anti-horário, né, da direita para a esquerda, sentido anti-horário. Primeiro quadrante, temos o segundo quadrante, terceiro quadrante e o quarto quadrante. Isso aqui é fundamental para a gente poder aprender qual é o ponto, até porque nós vamos precisar dessas informações. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Se eu tenho uma circunferência aqui, eu divido ela em 4 partes, eu vou ter 4 quadrantes.
Vamos aprender o que é uma bicentriz aqui. A gente falou na aula passada, a bicentriz, geralmente a bicentriz ela está aqui no centro. Eu não vou traçar essa terceira reta, ela corta o ponto de origem, dividindo este ângulo de 90 graus aqui, em dois ângulos de 45 graus. Eu chamo de primeira bicentriz. Quando eu tenho aqui da direita para a esquerda, quando eu corto isso aqui, ó, eu posso cortar aqui, eu vou fazer aqui só sentido bacaninha aqui para não poluir muito o nosso gráfico. Então eu tenho aqui a primeira bicentriz, que seria uma reta R aqui, e temos também a segunda bicentriz, que ela vai cortar do segundo quadrante até o quarto quadrante. Eu poderia ter essa bicentriz aqui também, certo? Isso aqui a gente aprendeu na aula passada. Mas o que nós vamos aprender hoje? Nós vamos aprender a localização dos pontos. Vamos pontuar aí. O primeiro ponto é o ponto A. Ó, a primeira coordenada desse ponto é -3. Sabemos que o que vem primeiro, ó, vamos fazer com preto aqui para ficar legal, é o valor de x. E o segundo ponto é o valor de y. Ou seja, segundo ponto, segunda ordenada. Vamos falar assim com essa linguagem, para entender melhor. Isso aqui são pares ordenados, que o primeiro par ordenado corresponde à reta x, que é a reta das abscissas, horizontalmente. E o segundo ponto vai pertencer à reta das ordenadas, que também chamamos de B, né? Não podemos esquecer esses detalhes. Então, nós temos -3. Vamos procurar o -3 aqui, ó. Na reta x, está aqui o -3 aqui, ó. Então, o -3, depois ele vai relacionar até o 2. Olha a relaçãozinha aí, ó. A gente aprende isso também em função, né? Aqui, ó, ponto, pronto, fechou. Então, quem é esse cara aí? É o A. Então, esse cidadão, ele é -3, depois mais 2. Pronto. A gente demarcou o primeiro ponto, representemos ele no plano cartesiano. Aí nós temos o segundo ponto, que vai ser o -1. Tá aqui o -1, tá bem aqui o -1, ó. Aliás, bem aqui. Né? X, tá aqui o X, e aqui é o Y. E o -3 está localizado no Y, então nesse caso está aqui embaixo. É só você fazer lá para baixinho aqui, ó, de boa. Marcou aqui, ó, ponto. Marcou aqui, que ponto é esse? É o ponto B. Quais são as ordenadas? -1 e -3. Observe que é importante isso aí, a gente descobrir que os dois são negativos no terceiro quadrante. Observe que nós temos o ponto C. O ponto C, quem são as coordenadas? -3 e +2. Então, o -3 está aqui, ó. Tá bem aqui o -3. É isso? -3 no X. E temos o +2 no Y. Opa, bem aqui o +2. Ah, já representamos, né? Já representamos aqui essa, né? -3 e +2. Está aqui representado já. É isso? Nesse caso é o mesmo ponto, né? Na verdade não seria esse, né? Seria, no caso, +3, né? +3 aqui. Perdoe aqui que aqui houve uma falha técnica minha. Então seria, aqui é X e aqui é o quê? É Y, certo? Então eu só tenho esse cidadão aqui. +3 está aqui, ó. +3. E eu tenho +2. Está aqui o +2 aqui, ó. Opa, tá aqui, ó. Pronto, bem aqui, ó. Positivo. Fechou, ó. Mas fechou bonito, não fechou? Fechou bonito. Nesse caso é o ponto C aqui, ó. C vai ser quanto? +3 e +2. Nós esquecemos o sinalzinho, né? Por isso que ele estava vindo para cá. E aí já tem alguém ali, já pertence a alguém. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Então, observe aí que nós temos aqui, né? Dentro da matemática, o ponto D. Quem são os pontos D? Nós temos o primeiro é o X e o segundo é o Y. Então, é 3 positivo. Tá aqui o 3 no automático. Mas agora é menos. Olha, né? Nesse caso aqui é menos. Então, ele vai ser menos aqui, ó. Vai pertencer a esse quarto quadrante. Então, esse é o ponto D. Quais são as ordenadas? +3 e menos, né? -1. Fechamos aqui, ó. Se vocês analisar, eu fiz questão de colocar cada ponto em um quadrante, justamente para a gente. Ele pergunta assim, ó, em quais quadrantes eles pertencem? Ou seja, o ponto A pertence ao segundo quadrante, né? O ponto B pertence ao terceiro quadrante. O ponto C vai pertencer ao primeiro quadrante.
e o ponto D vai pertencer ao quarto quadrante. Uma observação importantíssima. Sempre em pares, em quadrantes com números pares, observe que é o oposto. A reta vai cortar, ou seja, aqui ó, observe que é positivo, né? E aqui é negativo. Ou seja, o primeiro quadrante, a relação do primeiro quadrante com o terceiro quadrante é que segue uma linha de oposto. E observe que aqui também, essa aqui eu chamo de primeira bicentriz, e aqui eu chamo de segunda bicentriz. Então, quando eu tenho da esquerda para a direita também, acontece o oposto. Observe que aqui o x ele vale mais 3, e aqui o x ele vale menos 3. Enquanto o y vale 2, né? Aqui provavelmente vai valer menos. Ó, aqui nesse caso é menos 1. Não é obrigatoriamente ser menos 2 aqui, né? Nesse caso, poderia ser, mas a gente segue o padrão dentro da lógica, né? Na matemática. Muito bem. Pegaram aqui, conseguiram assimilar isso, nós vamos para o Q2. Q2 é interessante. Ele diz assim, essas questões geralmente caem no Instituto Federal, caem nas provinhas por aí, no vestibular, concurso. São questões simplesinhas, mas que requer um cuidado especial. Observe que nós temos algumas condições, e essa condição que nós temos aqui é que B, ou seja, a ordenada é igual a 0. Se a ordenada é igual a 0, eu vou pegar a ordenada igual a 0. Determine os valores de M para que suas ordenadas sejam igual a 0. Ou seja, eu não vou trabalhar com as abscissa, vou trabalhar com as ordenadas. Então eu tenho a primeira, ó. Eu vou pegar 3M mais 5 e vou igualar a 0 por causa da regra. Ó, 0. Então eu peguei e fiz isso. A partir do momento que eu peguei aqui, ó, B igual a 0, ou seja, eu peguei essa aqui, que é o valor de quem? De Y, isso aqui é X. Então o Y é o par da ordenada. Então observe que eu baixei aqui, ó. Vou baixar agora 3M igual. Esse cara tá com moralzinho, vai vir para cá sem moral. Vai ficar menos 5. Então vai ficar M igual a menos 5, dividido para quanto? Para 3. Esse cara aqui é o resultado, é o valor de M. Ou seja, no automático eu poderia representar dentro de um plano cartesiano esse valor aí. Identificar onde que ele ia ficar na reta lá. Olha o segundo ponto. Nós temos o ponto, letra B. Menos 5, menos 4M, 3M mais 10. Até a vírgula eu chamo de quem? De X. X da questão. Então eu tenho X aqui. E bem que eu tenho o quê? Y. O que acontece aqui nessa questão? Eu vou ter o seguinte. Eu vou ordenar. Eu vou seguir esse mesmo padrão. Então eu vou pegar apenas esse cara aqui, ó. Né? Vai pegar 3M mais 10 igual a 0. Estou igualando a 0. Eu não estou pegando o valor de X aqui, ó. Não é isso? Estou pegando lá porque é a regrinha, é uma condição. Então 3M, aí igual, joga esse cara, tá cheio de moral, vai ficar sem moral, vai ficar menos 10. Então M é igual a menos 10 dividido para 3. Pronto. Encontramos o resultado dessa expressãozinha aqui, ó. Abençoadinha, ó. 3M mais 10 é igual a 0. 3M é igual a menos 10. Menos 10 vai dividir por esse cara aqui, ó. Vai dividir por 3. Não precisa dividir, não. Se você quisesse dividir, ia dar um número decimal, né? Uma dízima. Mas aí não há necessidade. Eu fiz questão de colocar essa questãozinha para poder... Ele está dizendo aqui que a ordenada seja igual a 0. Então, se a ordenada já é 0 aqui, não precisa fazer esse resultado aqui não, certo? Se não precisa fazer esse resultado, a gente lê assim, ó, para qualquer valor de M pertence a reais. É um A aqui, esse A cabeça para baixo, né? Ao contrário. M pertence, aqui o sinalzinho pertence a reais, certo? Isso aqui é só para vocês terem uma ideia que pode ocorrer. Nós temos o Q2, né? Q2 nós temos mais duas alternativas importantes. Nós temos também algumas condições. Ele está dizendo que essa condição aqui, o A é igual a B, ou seja, o X é igual ao Y, certo? O primeiro ponto aí. Então nós temos que igualar o A e o B. Então vai ficar 5 igual a 2K menos 3. Olha, só colocamos aqui, ó. Entendeu? 5 igual 2K menos 3. Vamos
Vamos passar para cá com o sinal trocado. Vai ficar 2K. Vai ficar menos 3, já está lá. Esse cara que está cheio de moral vai passar sendo negativo. Então, toda vez que você passar do segundo para o primeiro, vai trocar o sinal. Do primeiro para o segundo, também troca o sinal. Então, vai ficar menos 2K, certo? Igual a menos 8. Ó, soma e conserva o sinal do maior valor absoluto. 3 mais 5, no automático, vai ser 8. Conserva o sinal. Olha, toda vez que acontecer de vocês ter uma variável negativa, uma incógnita, multiplica por menos 1. Menos vezes, menos dá mais. 2K vezes 1 vai dar 2K. Igual, menos vezes menos dá mais. 8 vezes 1 dá 8. Então, o K vai ser igual ao quê? Pega esse 8 dividido para 2 aqui, o K vai ser igual a 4. Está aí o nosso resultado. Vou botar bem aqui, ó, implica que seria o quê? K igual a 8 dividido para 4, ou para 2. Que vai dar quanto? 4 como resposta. Muito bem. Vamos para frente. Nós temos o ponto B, né? Dentro de uma reta lá. Isso aqui, na verdade, é geometria. A gente entra um pouquinho em geometria analítica, né? Então, vocês já estão pegando aí a manha aí de geometria analítica. Vocês estão no 7º ano, mas já tem essa noção básica, né? Nós temos o ponto P aqui, né? No automático, nós vamos ter o ponto P. Ele está dizendo que a primeira aqui é x e a segunda é y, que é uma vírgula, tá? O que acontece? No automático aqui, ele está dizendo que A é igual a B. Então, vai ser o quê? Quem é o valor de A aí? O valor de A é 4m menos 2 igual a 8. O que vai acontecer? Eu vou passar para lá, ó, vai ficar 4m igual a 8. Baixei normal, esse cara tá sem moral. Vai ter um moralzinho aí, aumentar o moral dele, levar ele para 2 positivo. Então, vai ficar 4m igual a 10. Por que 10, professor? Porque é 8 mais 2 igual a 10. Então, o m vai ser igual a 10 dividido para quanto? 4. Dá para simplificar pelo menor divisor comum? Dá, que é 2. Então, o m, ele vai dizer o seguinte, que o m vai ser igual a 5/2. Esse aqui é o nosso resultado. Muito bem, nesse caso aqui, ele seguiu um padrão. Ele disse assim, ó, determine os valores de MK para que eles pertençam à bissetriz dos quadrantes ímpar, sabendo que suas ordenadas são iguais. Então, esse é um padrão. Se você analisar aqui, ó, o mesmo valor de x vai ser o valor de y nesse sentido. Então, quando eu tenho esses valores, eu estou observando que os dois valores, provavelmente, tanto nessa questão aqui, o valor de x como o valor de y vai ser esse valor. E provavelmente esse também vai ser esse mesmo valor aqui, até porque eles são positivos. Vamos para a última questão. Diz assim, determine os pontos de M para que eles pertençam à bissetriz dos quadrantes pares. Essa é a condição. E os quadrantes pares diz o seguinte, que é o oposto, eu acabei de falar ainda agora. Então, A menos B, ou seja, é o oposto. Ela vem lá do primeiro quadrante até o terceiro quadrante. E o ponto P diz assim, ele tem que igualar, certo? Tem que igualar. Então, eu vou pegar aqui. O primeiro ponto, nesse sentido, a gente observa que esse ponto, ele é o quê? É 8 menos, aqui é x e aqui é y, não é isso? Então, eu tenho 8m mais 2 igual esse cara aqui, só que você não pode esquecer, ó, esse sinalzinho aqui, que é da regrinha, ó. Isso, para satisfazer o nosso cálculo, é uma condição. Aí bota dentro do parênteses 4m mais 10, fechou. Olha, observe aí uma expressãozinha numérica aí, né? Então eu tenho aqui, ó, 8m mais 2, vamos eliminar esse parênteses. Menos vezes mais dá menos 4m, menos vezes mais dá menos 10, correto? Vamos associar os termos semelhantes. Vai ficar 8m. Esse cara é negativo, sem moral. Vai ter um moralzinho a mais. Vai ficar positivo, 4m. Que é igual, passa negativo, normal. Baixa ele normal, está sem moral, não fica sem. Esse cidadão aqui vai passar, tá com moral, já vai ficar sem, vai ficar negativo. Soma aqui vai dar 12m. 12m, isso. 8 mais 4, 12m. 10 mais 2 dá 12, então nesse caso são 2 negativos aqui, não tem jogo de sinal. Soma e conserva o sinal do de maior valor absoluto, vai dar menos 12.
Menos 12 dividido para 12. Então, o M vai te dizer que o M é igual a menos 1. Ou seja, se você quiser colocar, é 12 dividido para 12. 12 dividido para 12 dá 1. Menos dividido para mais dá menos. Pronto, tá aqui o nosso resultado. Glória a Deus. Muito bem, vamos para o próximo aqui, para o último exemplo. Nós temos o mesmo processo, vai ficar 3m mais 3 igual, não podemos esquecer, ó, a fórmulazinha aqui, ó, menos, né, porque o oposto, né, um positivo e negativo. Então vai ficar 2m, opa, por que 2m? Tá aqui, 2m mais 6. Então vai ficar 3m mais 3, faz um jogo de sinal, menos vezes mais, dá menos. Menos quem? 2m. Menos vezes mais, dá menos. Menos quanto? Menos 6. Vamos associar os termos semelhantes. Vai ficar 3m mais 2m. Por quê? Negativo, sem moral, passou positivo primeiro. Negativo, é positivo, vai passar negativo. Então vai ficar menos 6, baixa normal. Esse aqui, 3, vai ficar menos 3. Aí, ó, 3 mais 2 dá 5m, que é igual a menos 9. Por que, professor, menos 9? 6 mais 3 dá 9. Conserva o sinal do maior valor absoluto. Então, o m vai ser igual a menos 9 dividido para 5. Esse aqui é o nosso resultado dessa expressãozinha. Observe que nós temos aqui uma página em branco, lógico, lá na frente. Eu gosto sempre de colocar essa página em branco. Vocês vão fazer o seguinte, além do PDF, eu vou mandar umas questõezinhas no PDF para vocês, vocês também vão simplesmente pegar essas questões do vídeo aí, quando vocês assistirem até o final, e vão criar 4 questões aí semelhante, que seja aí idêntica, parecida com essas questões do vídeo, até porque a prática, ela leva à perfeição, tá bom? Tenham uma boa tarde, um bom dia para vocês, um abraço e até mais do professor Carlindo Alves. Matemática é fácil, matemática rápido com o professor Carlindo Alves. Obrigado.